Numa tarde qualquer, a luz suave do sol filtrava pelas árvores, enquanto Miguel, um adolescente de 15 anos, fazia seu caminho habitual para casa. As ruas estavam cheias de pessoas em seus afazeres diários, cada uma absorvida em sua própria rotina. Miguel, com sua mochila a tiracolo, passava por um conhecido restaurante quando os gritos alterados de uma voz masculina capturaram sua atenção. Intrigado e preocupado, Miguel aproximou-se do estabelecimento, cujas portas de vidro revelavam uma cena desconcertante. Dentro do restaurante, um casal de idosos com roupas simples e desgastadas pelo tempo estava de pé junto ao caixa, cercados por olhares curiosos de outros clientes. O dono do restaurante, um homem corpulento com uma expressão severa, apontava acusadoramente para eles. "Vocês precisam pagar a conta agora", exigia o dono, sua voz ecoando pelo espaço confinado. O casal de idosos, visivelmente abalado, vasculhava uma bolsa desgastada em busca do dinheiro que insistiam ter trazido. "Nós tínhamos certeza de que colocamos o dinheiro aqui. Por favor, só nos dê um momento", implorava a senhora, suas mãos trêmulas demonstrando seu nervosismo. Miguel observava enquanto os outros clientes murmuravam entre si, alguns com expressões de simpatia, outros de impaciência. Movido por um impulso de justiça, ele não conseguia ficar parado. Atravessando o limiar da entrada, Miguel dirigiu-se resolutamente ao dono do restaurante. "Não pode tratar as pessoas assim", Miguel interpelou com uma confiança que surpreendeu até a si mesmo. O dono do restaurante virou-se para ele, sua irritação agora focada no jovem. "E quem é você? Este não é seu problema", respondeu ele, a voz carregada de desdém. Miguel não recuou. "Eu sei que não é meu problema, mas é errado humilhá-los. Eles são idosos e claramente estão tentando resolver a situação." "Vou pagar a conta deles", declarou Miguel, alcançando sua carteira, sentindo o peso de cada nota que planejava usar para comprar um presente para sua namorada no dia seguinte. O casal olhou para Miguel, seus olhos cheios de gratidão e surpresa. "Oh, jovem, não precisa fazer isso", começou o senhor, mas Miguel interrompeu com um aceno. "Não se preocupem, eu cuido disso. Todos merecem respeito e hoje eu posso ajudar." Enquanto o dono do restaurante processava o pagamento, relutantemente derrotado pela generosidade do jovem, os murmúrios dos clientes transformaram-se em comentários de aprovação e admiração por Miguel. Ele sentiu uma mistura de orgulho e preocupação, sabendo que sua decisão o afetaria no dia seguinte. Com a conta finalmente paga, o casal agradeceu a Miguel, suas palavras carregadas de emoção. "Deus lhe pague, jovem. Não sabemos o que teríamos feito sem sua ajuda", disse a senhora, segurando as mãos de Miguel entre as dela, enrugadas e quentes. Miguel apenas sorriu, despedindo-se do casal com a sensação de ter feito a coisa certa, mas com o coração pesado por saber que agora ele enfrentaria o aniversário de sua namorada sem o presente que havia planejado dar-lhe. Com o coração ainda aquecido pelo gesto de bondade, mas a mente turva pela preocupação financeira, Miguel continuou seu caminho para casa após se despedir do casal de idosos. Eles haviam lhe oferecido sorrisos tremidos, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão e palavras de agradecimento que ressoavam em sua consciência enquanto ele se afastava. Miguel sabia que o que fizera era justo e necessário, mas a realidade de sua situação financeira começava a pesar sobre seus ombros com cada passo que dava em direção à sua casa. O dia seguinte amanheceu com uma sensação de presença ausente, como se a manhã carregasse consigo uma névoa de inquietude. Era o aniversário de Vivian, e a falta de um presente palpável enchia Miguel de uma ansiedade palpável. Ele havia planejado comprar algo especial para ela, algo que simbolizasse os 5 meses que haviam compartilhado juntos, cheios de risadas e momentos de cumplicidade. No entanto, a generosidade do dia anterior havia consumido o orçamento que ele meticulosamente economizara para essa ocasião. Com os bolsos vazios, mas com a esperança de que Vivian entenderia e valorizaria seu caráter e as razões por trás de sua decisão, Miguel caminhou até a casa dela. Ao chegar, foi recebido com um sorriso que rapidamente se desvaneceu quando ela percebeu que ele vinha de mãos vazias. A expressão de Vivian se transformou, o desapontamento obscurecendo suas feições antes iluminadas. "Miguel, você não trouxe nada?" A voz dela vacilou entre a surpresa e a mágoa. Ele respirou fundo, a sinceridade marcando cada palavra. "Vivian, eu queria muito te dar algo especial hoje, mas ontem aconteceu algo inesperado."
Eu vi um casal de idosos sendo tratado injustamente e eu precisava ajudar. Infelizmente, isso significou usar o dinheiro que eu tinha guardado para o seu presente. A atmosfera se carregou de um silêncio pesado. Vivian cruzou os braços, seu olhar fixo no chão enquanto digeria as palavras de Miguel. A decepção era evidente, e Miguel podia sentir o espaço entre eles se expandindo com mal-entendidos não verbalizados. Eu esperava que hoje fosse especial, Miguel. Você sabe como isso era importante para mim, ela finalmente disse, a voz baixa, mas carregada de reprovação. Miguel sentiu uma pontada de dor. Ele queria que ela visse a nobreza de suas intenções. Queria que ela entendesse que o que ele fizera era uma extensão dos valores que ele esperava que ambos compartilhassem. Mas no rosto de Vivian, ele viu apenas a sombra da dúvida e do ressentimento. Eu realmente sinto muito, Vivian. Eu pensei que... Mas antes que ele pudesse terminar, Vivian o interrompeu. Eu preciso pensar, Miguel. Por favor, me dê algum tempo. Com essas palavras, a distância entre eles se solidificou. Miguel se afastou, o coração pesado com a realização de que sua ação, embora justa, havia custado mais do que apenas dinheiro. Ele havia arriscado algo mais precioso, seu relacionamento com Vivian. Enquanto se afastava, a realidade de suas escolhas e as repercussões dessas começavam a se estabelecer, preparando o palco para um despertar emocional e desafios que ele ainda não podia prever. Nos dias que se seguiram ao aniversário de Vivian, Miguel se encontrava mergulhado em uma maré de reflexões e inquietações. A esperança de que Vivian compreendesse suas ações e as aceitasse como um gesto de altruísmo começava a desvanecer com o silêncio prolongado entre eles. As manhãs traziam consigo um sol que não conseguia iluminar os cantos escuros de sua mente, onde dúvidas e incertezas começavam a se aninhar. Foi em uma dessas manhãs, enquanto Miguel tentava se concentrar em suas tarefas escolares, que seu telefone vibrou com uma insistência que parecia pressagiar o peso da conversa que se aproximava. Era Vivian. O coração de Miguel palpitou com uma mistura de esperança e ansiedade enquanto ele atendia a ligação, segurando o telefone com mãos trêmulas. Olá, Vivian. Sua voz vacilou ligeiramente ao pronunciar o nome dela. Miguel, precisamos conversar. A voz de Vivian soava distante e fria, uma prévia do golpe emocional que estava por vir. Eu pensei muito sobre nós e... eu não posso continuar assim. As palavras de Vivian caíram como pedras no estômago de Miguel. Ele sentia cada sílaba pesar mais do que a anterior, enquanto ela continuava, implacável em sua resolução. Você é uma boa pessoa, Miguel, mas sua vida é muito complicada para mim. Não posso estar com alguém que mal consegue se manter, quanto mais apoiar um relacionamento. Precisamos de estabilidade, Miguel, e você não pode me oferecer isso. As críticas de Vivian não só questionavam sua capacidade financeira, mas também pareciam diminuir o valor de seus esforços e o caráter que ele tanto prezava. Miguel lutava para formular uma resposta, para explicar mais uma vez suas motivações e seu caráter, mas as palavras pareciam se perder em um turbilhão de emoções. Eu só esperava que você pudesse ver além disso, Vivian. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção. Que você pudesse valorizar o que tento ser, não apenas o que tenho. Vivian suspirou, um som carregado de impaciência e finalidade. Eu entendo, Miguel, mas isso não é o suficiente para mim. Eu preciso de mais, sinto muito. Com essas palavras, a ligação foi encerrada, deixando Miguel com o som do silêncio que ressoava, dolorosamente alto em seus ouvidos. A realidade de suas circunstâncias nunca havia sido tão clara e tão brutal. Vivian, a pessoa com quem compartilhara risadas e sonhos, tinha mostrado uma face que ele nunca imaginara existir. As palavras dela, que criticavam não só sua condição financeira, mas também seu potencial, deixaram marcas profundas. Arrasado e sozinho, Miguel começou a questionar não apenas seu julgamento sobre Vivian, mas sobre todas as suas interações passadas. Será que ele sempre havia sido tão ingênuo em suas avaliações sobre as pessoas? Será que sua disposição para ver o bem nos outros o havia cegado para suas verdadeiras naturezas? Enquanto esses pensamentos o assombravam, Miguel se deparou com o casal de idosos mais uma vez, aqueles que haviam sido a causa inadvertida de seu atual coração partido. Observá-los de longe, ainda juntando recicláveis para sobreviver, reacendeu uma faísca de compaixão em seu peito, lembrando do motivo pelo qual havia ajudado naquela tarde no restaurante. Foi esse reencontro inesperado que iniciou uma nova cadeia de eventos em sua vida,
preparando o terreno para descobertas e revelações que ele jamais poderia ter previsto. O encontro casual com o casal de idosos, enquanto Miguel ainda estava absorvido pela nuvem cinzenta de sua recente separação, parecia um lembrete do universo sobre a continuidade da vida, apesar das adversidades pessoais. Ele os viu em uma esquina movimentada da cidade, curvados sob o peso de sacos enormes de recicláveis, a determinação marcada em cada ruga de seus rostos cansados. A luta diária pela sobrevivência não havia pausado para eles, e essa persistência trouxe a Miguel uma perspectiva renovada sobre seus próprios problemas. Aproximando-se lentamente, Miguel observava, enquanto eles meticulosamente separavam plásticos de papéis, uma rotina que haviam afinado com o passar dos anos. Ao notarem sua presença, os rostos deles se iluminaram com um sorriso, um contraste gritante com a exaustão evidente em seus olhos. Eles o cumprimentaram com uma calorosidade que dissipava o frio do dia, puxando Miguel para a realidade de suas próprias lutas, que, embora pessoais e dolorosas, eram apenas uma parte da tapeçaria mais ampla da humanidade. Miguel, impulsionado por um impulso de partilha e pela necessidade de conexão, começou a despejar seu coração para o casal, contando-lhes sobre a dor da rejeição que sentia e as pressões financeiras que sua família enfrentava. A cada palavra, o casal ouvia com uma empatia profunda, acenando em reconhecimento às batalhas que cada ser humano deve enfrentar, cada uma em sua própria escala e magnitude. Foi durante essa troca de histórias e apoio mútuo que Miguel mencionou casualmente a confusão no restaurante dias atrás. Um amigo que trabalhava lá havia confidenciado a ele que Heitor, o filho do proprietário, fora visto pegando o dinheiro que misteriosamente desaparecera da bolsa dos idosos naquele dia tumultuado. A revelação trouxe uma nova camada de indignação à conversa, mas também um dilema moral para Miguel. A raiva inicial de Miguel pela injustiça se misturava agora com a prudência. Seu amigo no restaurante estava apreensivo em vir a público com o que sabia, temendo represálias que poderiam custar-lhe o emprego, um risco não insignificante em tempos econômicos tão incertos. Miguel ponderou sobre a possibilidade de buscar justiça legal, mas a falta de provas concretas e o possível prejuízo para seu amigo o fizeram hesitar. Não era apenas uma questão de fazer o que era certo no abstrato, mas também de considerar as consequências reais para as pessoas envolvidas. Com essa decisão pesada no coração, Miguel e o casal continuaram sua conversa, abordando temas que variavam desde pequenas alegrias diárias até as grandes ironias da vida. A sabedoria que emanava de suas palavras oferecia a Miguel não apenas conforto, mas também perspectivas que começavam a reorientar sua visão do mundo e de sua própria vida. Enquanto o dia começava a ceder lugar à noite, Miguel se despediu do casal com um aperto de mãos mais firme e um espírito um pouco mais leve. Caminhando para casa, ele refletia sobre o que significava enfrentar adversidades com integridade e sobre como pequenos atos de bondade muitas vezes revelavam muito mais sobre o caráter de uma pessoa do que grandes gestos. Era essa reflexão que o acompanhava, plantando as sementes para futuras ações e decisões, preparando-o para os desafios que ainda estavam por vir. Após a despedida naquele entardecer, os dias seguiram para Miguel com uma nova leveza, apesar das incertezas que ainda o cercavam. A conversa com o casal de idosos havia plantado em seu coração uma semente de esperança e uma perspectiva renovada sobre a natureza humana. Enquanto ele enfrentava as rotinas diárias e os desafios da vida, os pensamentos sobre o encontro permaneciam vivos em sua mente, trazendo-lhe momentos de reflexão e uma certa paz interior. Os idosos, por sua vez, tinham sido profundamente tocados pela honestidade e generosidade de Miguel. Sua juventude contrastava com sua maturidade e compaixão, qualidades que eles sabiam serem raras em qualquer idade. Eles haviam vivido o suficiente para reconhecer a verdadeira bondade quando a viam, e em Miguel eles viram uma chama de esperança e integridade que desejava ardentemente apoiar. Numa manhã fresca, enquanto Miguel saía para suas obrigações diárias, os idosos apareceram à sua porta. Eles tinham uma expressão de determinação, como se carregassem um propósito renovado. Miguel os recebeu com surpresa e alegria, convidando-os a entrar, mas eles preferiram conversar à porta, um gesto que Miguel respeitou, intuindo a brevidade e a importância do que eles tinham para dizer. Miguel, pensamos muito sobre o que você fez por nós e sobre sua situação, começou o senhor,
sua voz firme apesar da idade. Sabemos que não temos muito, mas queremos oferecer algo que possa ajudar de alguma forma. A senhora acenou em concordância, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e resolução. Miguel ouvia, seu coração batendo com uma mistura de gratidão e curiosidade. Como poderia esse casal que coletava recicláveis para sobreviver oferecer-lhe ajuda? Ele queria dizer que não era necessário, que sua amizade e gratidão eram mais do que suficientes, mas algo no olhar deles o fez segurar as palavras. Não sabemos o que o futuro nos reserva, Miguel, mas aqui está o nosso endereço, continuou o senhor, entregando-lhe um pequeno pedaço de papel. Se algum dia precisar de qualquer coisa, ou simplesmente quiser conversar, saiba que tem amigos que se importam. Miguel aceitou o endereço, tocado pela generosidade de espírito. Embora não esperasse que algo material pudesse vir dessa troca, a oferta reforçava a crença de que as conexões humanas poderiam oferecer suportes inesperados. Ele também compartilhou seu próprio endereço, um gesto de abertura e confiança, uma porta que deixava aberta para qualquer auxílio futuro que pudesse oferecer ou receber. Muito obrigado, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Vocês não sabem quanto isso significa para mim. Ter pessoas que se importam, isso é mais valioso do que qualquer coisa material. Com sorrisos compartilhados e corações aquecidos por uma amizade inesperada, eles se despediram, deixando Miguel na soleira de sua porta, contemplando a beleza simples, mas profunda de conexões humanas genuínas. Ele fechou a porta devagar, um sorriso ainda brincando em seus lábios, enquanto se voltava para enfrentar os desafios do dia com um novo vigor. Esse momento de bondade desinteressada foi um lembrete para Miguel de que, apesar das dificuldades, havia sempre espaço para atos de compaixão e humanidade. Levando esse pensamento consigo, Miguel se preparava para enfrentar mais um dia, sem saber que logo encontraria Vivian e Heitor novamente, num contexto que testaria sua nova força e perspectiva. À medida que os meses se desdobravam, Miguel se adaptava à sua nova realidade, encontrando força e sabedoria nas lições aprendidas com seus encontros e desencontros. O tempo, sempre um curador implacável, tinha trabalhado suas sutilezas em Miguel, refinando sua perspectiva e resiliência. Agora ele estava prestes a enfrentar uma ocasião especial, o aniversário de sua mãe, um momento que ele valorizava como uma oportunidade de expressar sua gratidão e amor pela mulher que sempre o apoiara. Decidido a fazer deste um dia memorável, Miguel planejou uma noite elegante em um dos restaurantes mais requintados da cidade. Vestido com seu melhor traje, ele acompanhava sua mãe, que irradiava felicidade, ignorante das surpresas que a noite reservava. Eles entraram no restaurante, um local adornado com decoração sofisticada e luzes suaves que prometiam uma atmosfera de calor e celebração. No entanto, o que deveria ser uma celebração tranquila tomou um rumo inesperado quando, ao serem conduzidos à sua mesa, Miguel avistou uma figura familiar. Vivian, acompanhada de Heitor, estava sentada a uma mesa não muito distante. Seus olhos encontraram os de Miguel e um vislumbre de reconhecimento cruzou seu rosto, rapidamente substituído por uma expressão de desdém. Miguel sentiu uma pontada de desconforto, mas manteve a compostura. A presença de Vivian e Heitor não seria suficiente para abalar este momento especial. No entanto, não demorou muito para que o casal começasse a lançar olhares e comentários baixos o suficiente para serem ouvidos apenas quando Miguel passava por perto, buscando atingi-lo com palavras veladas que insinuavam falhas e fracassos passados. Com uma calma surpreendente, Miguel evitava qualquer confronto direto. Sua resposta não era de palavras, mas de um comportamento impecavelmente polido e uma atenção dedicada à sua mãe, que desfrutava de sua noite, alheia às pequenas tempestades ao redor. Ele escolheu se concentrar na alegria dela, compartilhando histórias e risadas que enchiam o espaço entre eles de cumplicidade e amor. Cada tentativa de provocação de Vivian e Heitor parecia minguar diante da indiferença serena de Miguel. Ele havia aprendido, através das duras provas que a vida lhe impusera, que a verdadeira força residia na capacidade de manter a própria paz interior, mesmo diante das tempestades provocadas por outros. A noite avançava, e enquanto Miguel e sua mãe concluíam a refeição com sobremesas deliciosas e trocavam brindes de gratidão e esperança, Vivian e Heitor, frustrados pela falta de impacto de suas palavras, recolhiam-se à sua própria companhia, um silêncio desconfortável pendurado entre eles. Miguel, por outro lado,
sentia uma satisfação tranquila, não por ter superado algum adversário, mas por ter preservado a beleza do momento para a pessoa mais importante para ele naquela mesa. Com o final da noite se aproximando, ele e sua mãe deixaram o restaurante, o braço dele gentilmente enlaçado ao dela, ambos alheios à pequenez de antigos conhecidos. Essa noite reforçou em Miguel a convicção de que, independentemente dos desafios que ainda estavam por vir, ele estava equipado para enfrentá-los com a mesma calma e inteligência. Enquanto caminhavam de volta para casa sob o céu estrelado, ele refletia sobre as reviravoltas da vida, cada uma trazendo consigo novas lições e confirmando que, mesmo nas adversidades, sempre há espaço para crescimento e redenção. À medida que o outono se desdobrava, tingindo as folhas de tons ardentes de laranja e vermelho, a situação financeira da família de Miguel enfrentava um inverno implacável. Cada dia trazia consigo uma lembrança das dificuldades que se acumulavam como folhas caídas no chão. A descoberta das dívidas crescentes de sua mãe, uma revelação que o atingiu com a força de uma tempestade de outono, marcava uma encruzilhada significativa em sua vida. Miguel, que estava prestes a embarcar em uma nova fase acadêmica, viu-se confrontado com uma realidade que desafiava seus planos e sonhos. As dívidas, que sua mãe havia tentado esconder atrás de um sorriso cansado, e garantias de que tudo estava bem, eram substancialmente mais profundas do que ele jamais poderia ter imaginado. Cada fatura e lembrete que chegava pelo correio era um golpe no futuro que ele havia imaginado para si mesmo e para sua família. Determinado a não deixar que as circunstâncias definissem seu destino, Miguel canalizou sua ansiedade e preocupação em ação. Ele dedicou dias inteiros na busca por emprego, navegando por listas de vagas, enviando currículos e fazendo inúmeras entrevistas. As ruas da cidade, habitualmente um cenário de liberdade e aventura para um jovem como ele, tornaram-se agora rotas de uma peregrinação desesperada por oportunidades. A realidade do mercado de trabalho, contudo, era desoladora. Cada entrevista não convertida em oferta de emprego adicionava uma camada de frustração e desespero. As respostas, quando vinham, eram quase sempre variações de "agradecemos o seu interesse", mas frases que começaram a ecoar em sua mente com uma frequência torturante. Miguel sentia-se como se estivesse tentando colher água do oceano com as mãos abertas. Quanto mais ele tentava segurar, mais escorria por entre seus dedos. A pressão de não conseguir encontrar um emprego pesava sobre ele, uma carga que se tornava mais pesada com cada passagem dos dias. Seus esforços pareciam inúteis, suas estratégias falhas, e a esperança começava a minguar, deixando em seu lugar um rastro de dúvidas e medos. Miguel se via frequentemente caminhando pelos parques da cidade ao entardecer, buscando no silêncio das árvores algum consolo ou inspiração, uma faísca que pudesse acender uma nova ideia ou solução. Foi em um desses passeios solitários, enquanto o sol se punha, pintando o céu de um laranja que rivalizava com as folhas sob seus pés, que Miguel se deparou novamente com o casal de idosos. Eles apareceram como figuras quase míticas entre as sombras alongadas das árvores, cada um com sua sacola de recicláveis, ainda lutando para fazer do mundo um lugar um pouco melhor, à sua maneira. Este reencontro, embora inesperado, não era apenas uma coincidência, mas um lembrete sutil de que, apesar de todas as adversidades, ainda havia linhas de conexão e apoio, e que às vezes as respostas vêm de onde menos se espera. O que Miguel não sabia ainda era que esta nova interação com o casal de idosos estava prestes a abrir um novo capítulo em sua vida, um que traria consigo desafios e revelações que ele nunca poderia ter previsto, guiando por caminhos que talvez, apenas talvez, pudessem levar a uma resolução para as dificuldades de sua família. A tarde estava se encerrando quando Miguel, envolto em pensamentos sômbrios sobre sua situação, escolheu um banco isolado no parque para sentar. O lugar, normalmente um refúgio para suas angústias, parecia particularmente silencioso naquele dia, com o sol começando a se pôr e lançando longas sombras através das alamedas. Miguel estava mergulhado em sua exaustão, tanto física quanto emocional, contemplando as rígidas realidades de sua vida que pareciam cada vez mais difíceis de enfrentar. Enquanto ele observava as folhas dançando suavemente ao vento, uma cena inesperada cortou a monotonia de seu desânimo. Um carro luxuoso, cujo brilho contrastava com a naturalidade rústica do parque, estacionou perto do caminho de cascalho. Miguel, inicialmente desinteressado,
voltou seu olhar apenas por curiosidade ociosa, até que as portas se abriram e revelaram os últimos personagens que esperava ver naquele contexto. O casal de idosos. Eles desceram do carro com uma elegância surpreendente, vestidos com roupas que falavam de uma riqueza discreta e refinada, muito distantes das simples vestimentas que ele se lembrava. Miguel, confuso e curioso, levantou-se lentamente, sua fadiga momentaneamente esquecida diante do inesperado da situação. O casal se aproximou com sorrisos calorosos que iluminavam seus rostos enrugados, em claro contraste com o ambiente natural e despretensioso do parque. A surpresa de Miguel se transformou rapidamente em incredulidade ao perceber não apenas suas roupas, mas também a aura de confiança e propósito que os envolvia. "Estávamos à sua procura, Miguel", disse o senhor com uma voz serena, mas firme. "Sabemos que tem enfrentado dificuldades e queríamos encontrar uma forma de ajudar." Miguel, ainda tentando assimilar a transformação do casal e a revelação de suas intenções, descobriu que eles haviam sido forçados a mudar devido a problemas financeiros que, paradoxalmente, pareciam não estar mais presentes. Eles explicaram, em termos vagos, que uma série de eventos inesperados os levou a recuperar uma estabilidade financeira que há muito consideravam perdida. A conversa, embora breve, foi intensamente esclarecedora. Miguel ouviu, fascinado e grato, enquanto eles contavam sobre as reviravoltas de sua própria jornada, cada palavra adicionando profundidade e cor ao quadro que ele tinha de suas vidas. A generosidade do casal em buscá-lo especificamente para oferecer ajuda deixou Miguel com uma mistura de humildade e renovação de esperança. Com o crepúsculo se aprofundando e as primeiras estrelas começando a piscar no céu, o casal convidou Miguel para se juntar a eles em seu carro, prometendo levá-lo a um lugar onde poderiam conversar mais confortavelmente e talvez traçar um plano que poderia aliviar suas dificuldades. Enquanto Miguel caminhava em direção ao carro, um sentimento de surrealismo o envolvia. A vida, tão imprevisível, parecia estar lhe oferecendo uma pausa no ciclo de desafios, uma oferta que ele não tinha certeza de merecer, mas que estava determinado a explorar. Ele sabia que essa interação poderia ser o prelúdio de uma mudança significativa, preparando o cenário para um novo capítulo que ele jamais poderia ter imaginado. A noite já tinha se aprofundado quando Miguel, sentado confortavelmente no banco de couro do luxuoso carro do casal, seguia pelas ruas tranquilas da cidade, iluminadas apenas pelos postes que passavam em um borrão suave. O veículo movia-se suavemente, um santuário silencioso e móvel que contrastava fortemente com a turbulência de emoções e pensamentos que tumultuavam na mente de Miguel. Os idosos, que ele tinha conhecido sob uma luz totalmente diferente, começaram a desvelar uma história que soava mais como uma trama de livro do que realidade. Eles revelaram que a imagem de pobreza era uma faceta cuidadosamente construída, um véu que usavam para descobrir a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Este disfarce não era meramente para observação distanciada, mas um teste profundo do caráter humano, concebido para revelar a essência daqueles que cruzavam seu caminho. A revelação de que eles eram, na verdade, milionários que haviam acumulado uma vasta fortuna através de décadas de trabalho árduo e decisões sábias no mundo dos negócios, deixou Miguel atordoado. A transformação de sua aparência e o propósito por trás de suas ações anteriores mostravam um planejamento e uma intenção que iam além de qualquer coisa que Miguel poderia ter imaginado. Eles continuaram, explicando que a jornada para acumular tal riqueza foi longa e, muitas vezes, solitária. Apesar de seu sucesso financeiro, eles sentiram uma falta crescente de conexões humanas verdadeiras, aquelas não influenciadas pelo brilho do dinheiro. Foi essa sede por genuinidade que os inspirou a adotar suas identidades falsas, permitindo-lhes interagir com as pessoas em um nível mais humano e verdadeiro. Ao longo desses encontros disfarçados, eles encontraram muitos que se aproximavam com sorrisos vazios e intenções duvidosas. No entanto, quando se depararam com Miguel, algo diferente ressoou neles. Sua bondade despretensiosa, sua disposição para ajudar sem hesitação e seu caráter firme mesmo diante de desafios pessoais marcaram-no como alguém raro e precioso. Era por essa razão eles revelaram que haviam decidido que Miguel seria o guardião ideal para sua fortuna e legado. Eles viam nele não apenas um jovem com potencial,
mas uma pessoa de princípios sólidos que poderia levar adiante seu legado de maneira que continuasse a refletir os valores que eles estimavam. Enquanto Miguel absorvia a enormidade das revelações e do que lhe estava sendo confiado, uma mistura de incredulidade e honra o inundava. Ele não podia negar a imensa responsabilidade que tal confiança implicava, nem a mudança de vida que isso representaria. No entanto, mais profundo que isso era a validação de seu próprio caráter, visto e valorizado de uma maneira que ele nunca esperou ser reconhecido. À medida que o carro finalmente parava diante de um grande portão que levava a uma propriedade escondida da vista do público, a realidade do que estava acontecendo começava a se estabelecer. Miguel estava prestes a entrar em um mundo novo e desafiador, onde as possibilidades eram tão vastas quanto as responsabilidades. E enquanto ele descia do carro, preparando-se para cruzar o limiar para esse novo capítulo de sua vida, ele sabia que cada passo que dava era um passo para realizar não apenas o legado do casal, mas também o seu próprio futuro. As portas do carro fecharam-se atrás de Miguel com um clique suave, selando o acordo silencioso que ele acabara de fazer com o destino. Ao entrar na imponente propriedade do casal, um misto de ansiedade e expectativa pulsava em suas veias. A extensão do terreno, meticulosamente cuidada com jardins que pareciam retirados de um conto de fadas, era um vislumbre do novo mundo ao qual Miguel estava sendo introduzido. Era uma noite clara, estrelada, a lua cheia iluminando o caminho enquanto ele seguia o casal até a grande casa, que parecia mais um castelo moderno do que uma residência. Cada passo que dava sobre o cascalho fino, escutando o suave murmúrio das fontes e o sussurro das folhas agitadas pela brisa, reforçava a realidade surreal de sua situação. Miguel, ainda sob o efeito das revelações daquela noite, sentia-se como se estivesse caminhando dentro de um sonho. Dentro da casa, foi conduzido a um escritório elegante, onde a realidade de sua nova posição foi formalizada. O casal apresentou-lhe um contrato de trabalho, explicando que, embora ele começasse em um nível inicial, as oportunidades de ascensão eram não apenas possíveis, mas esperadas, dada sua demonstração de caráter e competência. Miguel, emocionado e ainda um pouco atordoado com a rapidez com que sua vida havia mudado, assinou os documentos com uma mão firme, a outra ainda trêmula com a magnitude do que estava aceitando. Não era apenas a oferta de emprego que transformava a vida de Miguel e de sua família, mas também a generosidade do casal em se oferecer para ajudar com as dívidas de sua mãe. Este gesto de bondade era algo que Miguel mal podia acreditar. Ele sabia o quanto sua mãe lutava para mantê-los à tona, cada dia uma batalha contra a maré crescente de contas e preocupações. A oferta de ajuda para aliviar essa carga era mais do que financeira. Era um presente de paz de espírito, tanto para ele quanto para sua mãe. Após as formalidades, o casal o conduziu através de uma série de salas ricamente decoradas até um terraço que oferecia uma vista deslumbrante dos jardins iluminados. Lá, brindaram ao futuro, às possibilidades e ao início de uma jornada que Miguel nunca imaginou ser possível. Com cada gole de vinho fino, ele sentia-se cada vez mais comprometido com as responsabilidades que agora carregava, determinado a provar que a fé que o casal depositara nele não era infundada. A noite avançou, e enquanto Miguel retornava para casa, a realidade de sua nova vida começava a se assentar. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, exigindo dele mais do que jamais exigira de si mesmo. Mas estava pronto, alimentado por gratidão e pelo desejo de fazer jus à confiança que lhe fora concedida. Assim que Miguel chegou em casa naquela noite, a quietude do seu próprio quarto parecia estranhamente distante do mundo de luxo e promessas que acabara de deixar. Ele se deitou, os pensamentos ainda fervilhando com as possibilidades do que viria a seguir, sabendo que a verdadeira medida de sua jornada estava apenas começando. Amanhã, ele começaria a tomar medidas concretas para ajudar sua mãe, e nos dias seguintes iniciaria seu novo papel. Cada passo, uma progressão para o futuro que agora parecia brilhante com potencial. À medida que os primeiros raios de luz da manhã iluminavam os corredores imponentes da empresa, Miguel já estava lá, munido de uma resolução férrea e uma sede insaciável de conhecimento. Os dias iniciais de sua jornada na empresa foram intensos, marcados por um ciclo contínuo de aprendizado e adaptação. Ele foi apresentado a um mundo de estratégias corporativas, finanças complexas e decisões operacionais
que formavam a espinha dorsal do império do casal. Cada departamento que Miguel visitava revelava camadas adicionais de complexidade na gestão de uma empresa de tal magnitude. Ele se envolveu em tudo, desde logística até marketing, vendas e gestão de recursos humanos. Cada novo conceito que aprendia e cada tarefa que executava eram como peças de um vasto quebra-cabeça que ele estava determinado a solucionar. Sua ética de trabalho não passou despercebida. Os colegas mais velhos, inicialmente céticos quanto às intenções e capacidades de Miguel, começaram a vê-lo sob uma nova luz. Aos poucos, o respeito por sua tenacidade e humildade em aprender com todos ao seu redor cresceu. Os mentores dentro da empresa o tomaram sob suas asas, impressionados com sua rápida absorção de conhecimento e sua capacidade de aplicar lições práticas a problemas complexos. A integridade de Miguel, um traço que o casal havia reconhecido e valorizado desde o início, brilhava particularmente em situações desafiadoras. Em reuniões onde estratégias e éticas eram debatidas, sua voz carregava um peso de princípios morais que frequentemente guiavam as discussões para territórios de consideração mais ética e sustentável. Esta abordagem não apenas reforçava a confiança que o casal tinha nele, mas também solidificava sua reputação como um líder emergente dentro da empresa. Com o passar dos meses e depois dos anos, o crescimento de Miguel foi meteórico. De um novato ansioso, ele se transformou em uma peça central das operações diárias da empresa. As responsabilidades confiadas a ele expandiram-se, passando de tarefas operacionais básicas para o envolvimento em decisões estratégicas de alto nível. Miguel encontrou-se muitas vezes na sala de reuniões, discutindo expansões de mercado, lançamentos de produto e inovações tecnológicas, cada uma oportunidade de deixar sua marca. Seu envolvimento crescente trouxe novos desafios, mas cada desafio era uma chance de crescer. Ele não apenas se adaptava, mas também antecipava as necessidades da empresa e propunha soluções inovadoras, que muitas vezes poupavam tempo e recursos, ganhando a admiração de seus colegas e dos executivos. À medida que Miguel ascendia na hierarquia, seu impacto na cultura corporativa se tornava evidente. Ele promovia uma atmosfera de abertura e justiça, incentivando seus colegas a se expressarem e a contribuírem com suas próprias ideias. Este ambiente não apenas aumentava a eficiência, mas também o moral, criando um local de trabalho onde todos sentiam que seu trabalho tinha valor. À medida que o sol se punha sobre mais um dia de trabalho, Miguel olhava para fora da janela de seu novo escritório, agora não mais apenas um participante, mas um líder influente dentro da organização. As luzes da cidade lá embaixo brilhavam como estrelas distantes, cada uma delas uma lembrança dos pequenos passos e grandes saltos que havia dado ao longo de sua jornada. Este crescimento, embora gratificante, também preparou o terreno para futuras responsabilidades e desafios ainda maiores. Miguel sabia que a estrada à frente ainda guardava muitas voltas e surpresas. O que ele não sabia era que em breve seria confrontado com notícias que testariam tudo o que ele aprendeu até agora, desafiando-o a dar um passo além do que jamais imaginara possível. Os anos que Miguel passou na empresa foram uma tapeçaria rica de experiências e crescimento, mas nada poderia tê-lo preparado para o dia em que as notícias chegaram, mudando o curso de sua vida mais uma vez. Já com 29 anos, Miguel havia se consolidado como um alto executivo dentro da empresa, respeitado e admirado tanto por sua liderança quanto pela integridade que emanava de cada decisão que tomava. Numa manhã de outono, o céu estava cinza, as nuvens baixas pareciam pressagiar a gravidade do dia. Miguel estava em seu escritório, a luz suave do amanhecer mal conseguindo penetrar através das janelas, quando recebeu uma ligação que fez o tempo parar. O advogado da família, com uma voz carregada de pesar, informou-o que Arthur e Maria haviam falecido. As palavras do advogado caíram como um véu de silêncio sobre Miguel. Arthur e Maria não eram apenas mentores ou benefactores. Eles haviam se tornado uma parte inextricável de sua vida, quase como uma família substituta. O fato de terem morrido com apenas algumas horas de diferença um do outro era um testemunho pungente do vínculo profundo que compartilhavam. Um vínculo que, até no fim, parecia desafiar a solidão da mortalidade. O impacto dessa notícia reverberou através do corredor silencioso de sua mente, ecoando entre as memórias de todos os momentos que haviam compartilhado.
Miguel lembrava-se dos primeiros dias sob a tutela deles, os desafios que enfrentara e as inúmeras vezes que Arthur e Maria o guiaram com sabedoria e paciência. Eles haviam moldado não apenas sua carreira, mas também sua visão de mundo e seus valores. Permanecendo sozinho em seu escritório, Miguel olhava para fora, observando as folhas que caíam das árvores, cada uma parecendo carregar um pouco da tristeza que ele sentia. A perda era um peso, sim, mas também uma clara lembrança do legado que agora repousava em seus ombros. Arthur e Maria haviam preparado Miguel não apenas para liderar nos negócios, mas para continuar os ideais de integridade, inovação e humanidade, que eram os pilares de sua filosofia. Naquele dia, o escritório parecia um lugar diferente para Miguel. Cada conversa sussurrada, cada olhar trocado entre os colegas trazia consigo uma sombra de luto. A empresa toda sentia a perda, cada indivíduo lidando com o impacto à sua maneira. Miguel sabia que as próximas semanas seriam um período de transição, não apenas para ele, mas para todos na empresa. Eles enfrentariam o futuro com uma mistura de determinação e incerteza, cada um carregando uma parte do legado deixado pelo casal. Ao final do dia, quando o crepúsculo começava a envolver a cidade com sua manta de sombras e luzes difusas, Miguel preparava-se para o funeral. Ele sabia que as próximas horas seriam um momento de despedida, não apenas de duas pessoas que ele profundamente amava e respeitava, mas de uma era que havia definido a maior parte de sua vida adulta. Este era o fim de um capítulo importante, mas também o início de outro, onde ele teria que liderar não apenas em nome de Arthur e Maria, mas também forjar seu próprio caminho, honrando seu legado enquanto explorava novos horizontes. O luto tinha envolto a casa de Miguel em uma quietude profunda, cada canto parecendo ecoar a perda de Arthur e Maria. Os dias passavam lentamente, cada um marcado por reflexões e memórias que surgiam como ondas, às vezes trazendo sorrisos, outras vezes lágrimas. No entanto, foi durante essa melancolia contemplativa que a rotina de Miguel foi abruptamente interrompida pela chegada inesperada de um grupo de advogados na sua porta. Eram representantes do legado de Arthur e Maria, cada um carregando uma pasta e uma expressão que misturava profissionalismo com um toque de simpatia pessoal. Miguel os recebeu na sala de estar, um espaço onde ele e o casal haviam compartilhado muitas conversas. Os advogados se posicionaram e, com uma formalidade que tentava suavizar o impacto das notícias que traziam, revelaram o propósito de sua visita. Eles explicaram que, conforme a última vontade de Arthur e Maria, Miguel era o herdeiro de todo o império que eles haviam construído. Esta revelação veio não apenas como uma surpresa, mas como um sismo que abalou o já frágil estado emocional de Miguel. As palavras dos advogados, cuidadosamente escolhidas, falavam de confiança, responsabilidade e de um legado que ia muito além do material. Junto com as formalidades legais e os documentos que agora precisavam de sua atenção, os advogados entregaram a Miguel uma carta, escrita à mão por Arthur e Maria. Na carta, eles explicavam suas razões para escolher Miguel como seu único herdeiro. Não era apenas sua generosidade que havia capturado seus corações, mas a maneira como Miguel tratava todos com respeito e dignidade, independentemente de suas aparências ou riqueza. Arthur e Maria escreveram sobre como tinham observado Miguel, não apenas nas interações diretas, mas também em como ele se comportava quando pensava que ninguém estava olhando. A carta era um testamento do amor e da fé que eles tinham por Miguel, vendo nele qualidades que acreditavam eram essenciais para carregar adiante não apenas a riqueza, mas os valores que fundamentavam sua criação. Eles falaram sobre a importância de manter a integridade, de fomentar a inovação e, acima de tudo, de continuar a tratar as pessoas com humanidade e justiça. Miguel, ao ler as palavras que pareciam tão vivas quanto os escritores que as haviam deixado, sentiu uma mistura avassaladora de honra e um peso esmagador de expectativa. A responsabilidade de honrar o legado de duas das pessoas mais influentes em sua vida era agora sua carga a carregar, uma que ele aceitou com uma solenidade refletida no olhar determinado que lançou através da janela, para o mundo que agora esperava sua liderança. Nos dias que se seguiram, enquanto Miguel começava a navegar pelas complexidades de assumir o controle do império, ele refletia constantemente sobre as palavras da carta. Cada decisão que tomava, cada plano que formulava, estava imbuído do desejo de fazer jus à confiança que Arthur e Maria haviam depositado nele.
Miguel sabia que cada passo que dava era um reflexo de seu próprio valor como líder e como ser humano. Um equilíbrio delicado entre manter a tradição e ousar inovar. À medida que Miguel se preparava para o desafio de sua vida, ele sabia que as próximas etapas não seriam apenas sobre negócios. Seriam também sobre perpetuar um legado de bondade e respeito, qualidades que ele agora reconhecia como as verdadeiras riquezas que Arthur e Maria lhe haviam legado. E enquanto ele se preparava para um futuro cheio de possibilidades, Miguel também se armava com a sabedoria e o amor que lhe foram confiados, pronto para enfrentar o mundo não apenas como um executivo, mas como um visionário. Os anos haviam alterado muitas paisagens, tanto externas quanto internas, e Miguel não era exceção. Transformado pelas ondas incessantes de desafios e triunfos, ele havia amadurecido em um líder respeitado, carregando a sabedoria de suas experiências como um manto visível apenas para aqueles que sabiam ler as linhas do tempo e do poder. Em uma noite particularmente estrelada, Miguel decidiu levar sua mãe para jantar fora, querendo compartilhar um momento de qualidade e celebração das pequenas vitórias diárias que compunham a vida. Eles escolheram um restaurante local conhecido por sua atmosfera tranquila e cozinha excepcional. O lugar estava suavemente iluminado, as mesas arranjadas com uma precisão que promovia intimidade sem sacrificar privacidade. Era um ambiente que Miguel conhecia bem, um de seus refúgios favoritos para pensamentos e conversas importantes. Enquanto desfrutavam de uma refeição cuidadosamente preparada, a última pessoa que Miguel esperava ver entrou no restaurante. Era Vivian, acompanhada de 2 jovens filhos, seu rosto mais marcado pelo tempo, mas ainda carregando traços da beleza que Miguel lembrava tão bem. Ela parecia nervosa, constantemente ajustando seu vestido e alisando o cabelo, como se estivesse preparando-se para um papel importante. Vivian logo notou Miguel e, após uma breve hesitação, aproximou-se com um sorriso que não alcançava os olhos, um claro indicativo de suas intenções menos que genuínas. Ela tentou reacender uma faísca de um passado há muito extinto, usando de charme e flertes que, em outro tempo, talvez tivessem desarmado Miguel. No entanto, ele não era mais o homem que ela havia deixado. Miguel ouviu educadamente enquanto ela falava, cada palavra e gesto calculados para impressionar ou invocar nostalgia. Mas as palavras dela soavam vazias aos ouvidos de Miguel, que via através das camadas de maquiagem e dos sorrisos forçados. Ele reconheceu a tentativa de manipulação por aquilo que era, uma dança de desespero e desejo por segurança, talvez impulsionada por sua recém-descoberta posição e riqueza. Com uma gentileza que não deixava margem para mal-entendidos, Miguel respondeu com uma cortesia que estabelecia firmemente suas fronteiras. Ele expressou seus votos de felicidade para ela e seus filhos, esperando sinceramente que ela encontrasse o que estava procurando, mas deixou claro, com sua postura e escolha de palavras, que seu próprio caminho havia se desviado irrevogavelmente do dela. A conversa terminou com Vivian recuando, talvez um pouco surpresa com a firmeza e a calma de Miguel, e eles voltaram às suas respectivas mesas. Miguel retornou à sua refeição, concentrando-se novamente nas histórias de sua mãe, a verdadeira companhia que ele valorizava naquela noite. Enquanto a noite avançava, Miguel refletia sobre a jornada que o havia levado até ali, sobre as escolhas e as pessoas que haviam moldado sua vida. Ele sabia que muitos desafios ainda estavam por vir, mas estava confiante em sua capacidade de enfrentá-los com a mesma clareza e força que havia demonstrado naquela noite. As experiências da vida haviam ensinado Miguel não apenas como liderar nos negócios, mas também como navegar as complexidades dos relacionamentos humanos com integridade e respeito. A vida, como sempre, continuava a ser um mestre exigente, e Miguel estava mais do que pronto para aprender suas próximas lições. À medida que as estações mudavam, Miguel se encontrava no epicentro de uma transformação profunda, não apenas pessoal, mas também dentro da estrutura e ethos da empresa que agora liderava. Com a herança de um vasto império e a responsabilidade que vinha com seu novo cargo, Miguel adotou uma abordagem inovadora e consciente, buscando não apenas o sucesso comercial, mas também o impacto positivo que sua empresa poderia ter na comunidade e no mundo ao seu redor. Miguel mergulhou na tarefa de revisar as operações da empresa, determinado a alinhar cada segmento com práticas éticas que respeitassem tanto as pessoas quanto o planeta.
Ele promoveu uma cultura de transparência e responsabilidade, onde as decisões não eram tomadas apenas em salas de reunião fechadas, mas com a participação e o insight de todos os níveis da organização. Sob sua liderança, a empresa começou a operar com uma nova filosofia, onde cada empregado sentia-se valorizado e parte integrante de uma missão maior. Para Miguel, era fundamental que a empresa contribuísse para o desenvolvimento comunitário. Ele iniciou programas de parceria com organizações locais para oferecer educação e oportunidades de emprego, especialmente em áreas menos privilegiadas. Projetos de sustentabilidade e investimentos em energias renováveis tornaram-se a espinha dorsal de suas novas políticas operacionais. Miguel acreditava firmemente que o verdadeiro sucesso de uma empresa não podia ser medido apenas pelos lucros, mas pelo bem que ela fazia. Em sua vida pessoal, Miguel experimentou uma transformação semelhante. A riqueza e o poder não o mudaram, eles apenas ampliaram seu desejo de fazer a diferença. Ele estabeleceu uma fundação em nome de Arthur e Maria, dedicada a apoiar educação e inovação para jovens em comunidades desfavorecidas. A fundação rapidamente ganhou reconhecimento por seu impacto positivo e abordagem proativa para problemas sociais. Miguel também se tornou um palestrante procurado sobre ética nos negócios e responsabilidade social corporativa. Sua história de ascensão, moldada pela generosidade e confiança de dois idosos que viram algo especial nele, tornou-se um poderoso testemunho da capacidade de mudança positiva.